Essa é a palavra de Deus. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Oremos mais uma vez. Senhor, nos traga algo do Senhor pela exposição da Tua Palavra essa noite, que a gente possa crescer em sabedoria, que a gente possa amar Jesus mais a partir de conhecê-lo mais. Espírito Santo, fala aos corações, apesar das minhas falhas, apesar de mim, mas pelo poder que há na Tua Palavra santa e inerrante. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma recapitulação. O que você estava fazendo mais legal quando você tinha os seus 12 anos? Pensa aí. Kaique, pensa nessa semana, completou 12 anos na semana passada. O que de mais legal você fazia com os seus 12 anos? Eu lembro que tinha um campinho de terra, eu cresci ali no Tubalina, e do lado da minha casa tinha um campinho de terra. Com 12 anos, eu chegava da escola, meio-dia, almoçava e ficava a tarde inteira no campinho de terra. Era a coisa mais legal que eu gostava de fazer, ficar jogando naquele barro. Quem é que já fez isso? O que de mais legal você estava fazendo? Uma das minhas preocupações na época era crescer. Minha mãe me conta que a cada 6 meses eu pegava a fita métrica dela de costura e media lá e anotava na parede. Quem é que já fez isso? Para saber se eu estava desenvolvendo. Meus irmãos, essa noite vai ser muito interessante para nós, porque meditar nesse texto, como é fantástico imaginar que Jesus foi um adolescente. Jesus teve 12 anos. A gente está acostumado com vários textos, mostrando Jesus como bebê, mas esse é o único texto, apenas o evangelista Lucas narrou essa parte da adolescência de Jesus, nenhum outro narrou. Depois nós só vemos Jesus com 30 anos, já cumprindo o seu ministério. E é interessante que a gente vê que Jesus, ele crescia também em tamanho, em sabedoria. Jesus, 12 anos, talvez estava com seus 1,50 m já, que é o normal para um menino de 12 anos. Jesus precisou aprender coisas. Como uma criança comum, ele precisou aprender a falar, ele precisou se desenvolver como uma criança, como um adolescente. Que fascinante imaginar isso do Senhor Jesus Cristo. Hoje vai ficar muito palpável para nós que a plena humanidade de Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana.
Hoje vai ficar muito palpável para nós isso. Jesus sendo Deus, Ele não usou como usurpação ser igual a Deus, Ele se esvaziou, assumiu uma forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. Jesus sendo reconhecido como um menino de 12 anos. E essa noite vai ficar claro para nós como Jesus amava o Pai. Jesus amava a presença de Deus, a presença do Pai, e por obediência ao Pai, Ele veio, se tornou um homem para nos salvar. Nós vamos ver 3 pontos hoje, que Jesus crescia em todas as áreas da vida humana. Nós vamos ver que Ele amava a presença do Pai, e nós vamos ver que também Ele, por amar a Deus, Ele cumpriu toda a lei de Deus. Nós vamos ver essas 3 coisas hoje. Jesus crescia em todas as áreas da vida humana, Jesus amava a presença do Pai, e Jesus obedecia à lei de Deus, do seu Pai. Meus irmãos, Jesus crescia. O versículo 40 e o versículo 52, eles falam praticamente a mesma coisa. O versículo 40 diz que ele se fortalecia, e o versículo 52 disse que ele crescia em estatura. Ou seja, Jesus, ele estava ficando um rapazinho, ele estava adquirindo um corpo. Essa palavra fortalecia é que ele estava ficando forte, ele estava crescendo em estatura. Isso é muito importante, porque Jesus, ele precisou desenvolver o seu corpo, ele precisou ser um homem forte para cumprir o seu ministério. Por quê? Porque ele não tinha que ser apenas forte espiritualmente, como ele era. Jesus tinha que ser forte fisicamente, porque ele carregou uma cruz pesada, ele foi açoitado, ele apanhou muito, ele foi pregado numa cruz. Esse corpo que se desenvolvia, esse corpo que estava ficando forte, foi inclusive aquele corpo que foi moído naquela cruz pelos nossos pecados. Então Jesus estava fortalecendo, ele estava se desenvolvendo como um rapaz. Mas vai dizer, meus irmãos, que uma outra área que Jesus se desenvolvia é que ele crescia em sabedoria. Aqui é tão importante a gente pensar nisso, que Jesus, ele aprendia a palavra de Deus, mas ele se esvaziou, porque ele era o próprio Deus. E é tão interessante que ele aprendia a palavra que ele mesmo deu para Moisés no passado. Ele se esvaziou de Deus, e agora ele, como menino, ele aprendia a palavra de Deus, e ele aprendia a palavra de Deus pelos seus pais. Nós vemos no versículo 39 que os pais de Jesus, eles eram muito fiéis a Deus, porque diz que eles cumpriram todas as ordenanças da lei do Senhor, eram pais fiéis. Então, se os pais de Jesus eram fiéis, nós entendemos que eles ensinavam a palavra de Deus a Jesus, porque Deuteronômio capítulo 6 diz que é dever dos pais inculcar a palavra de Deus aos seus filhos. Então perceba que Jesus, ele aprendia a palavra de Deus. E nós vemos a fidelidade também de José e Maria, que no versículo 41 diz que tinha a festa da Páscoa, então tinha a peregrinação para a festa. E eu estava estudando que essa festa de peregrinação era responsabilidade apenas do homem representar a família. Mas aqui nós vemos que José fazia questão que fosse a mulher dele e os seus filhos. Então a gente vê aqui que essa fidelidade dos pais de Jesus sendo transferidas para ele. Então muito provavelmente eles ensinavam a palavra de Deus para Jesus, e Jesus era cheio de sabedoria, porque ele aprendeu a própria lei que ele criou. Olha que paradoxo, Jesus tendo que aprender como criança a própria lei que ele mesmo criou. A gente vê em Filipenses 2,7 ele se esvaziando. Mas, meus irmãos, a gente viu hoje aqui, eu vou explicar mais, que Jesus aos 12 anos, ele tinha uma capacidade intelectual que nenhuma criança nesse mundo teve. Por quê? A mente de Jesus foi o único garoto de 12 anos que pisou nessa terra sem pecado. Então, pela sua mente não ser afetada pelo pecado como a nossa, Jesus aprendia a palavra que era ensinada para ele pelos seus pais de uma maneira muito mais profunda e muito mais rápida do que cada um de nós, porque a mente dele não tinha o problema do pecado que a nossa mente tem.
Jesus, como eu falei no começo do culto, ele é a personificação do Salmo 119 que nós lemos, do versículo 97 a 101. Porque nós vemos que Jesus, ele ama a palavra de Deus, ele meditava nela todo dia, ele era mais sábio do que os seus inimigos, ele compreende mais do que os mestres e do que os idosos, ele sempre se desviou os seus pés do mal, porque ele guardava e amava a palavra de Deus. Então, por ele não ter pecado, Jesus foi o adolescente mais superdotado que já pisou nessa terra. Jesus, ele aprendeu a palavra de Deus e ele era cheio de sabedoria. Diz que ele crescia em sabedoria. Aqui nós vemos a fórmula do crescimento da sabedoria. Já viu aqueles meninos que você vai dar uma forma para ele crescer? Na nossa época, nos anos 80, era biotônico Fontoura, né? Quem já tomou biotônico Fontoura aqui? Quase todo mundo. A fórmula de crescimento da sabedoria de Deus é aprender a lei de Deus e santidade. Então diz que Jesus, ele é a personificação do Salmo 119 que nós lemos, porque ele ama a palavra de Deus, ele meditava na palavra de Deus, e diz o Salmo 119 que nós lemos, que aquele que faz isso, ele compreende a lei mais do que os mestres e mais do que os idosos. Jesus era um adolescente superdotado, mas ele não deixa de ser um adolescente. Aqui nós vemos uma espécie, permita usar esse termo, não é pecado, mas uma espécie de travessura. Ele passou um susto nos seus pais. Vocês perceberam no texto? Porque, meus irmãos, naquela época as famílias peregrinavam para Jerusalém para as grandes festas. Aqui era a festa da Páscoa, certo? As famílias peregrinavam e elas iam juntas, e havia mais ou menos uma organização para proteger as mulheres. O que é isso? Homens vão na frente e atrás, as mulheres no meio. E Jesus, com 12 anos, para você ter uma ideia, dos 12 aos 13 anos, os adolescentes, eles faziam a sua pública profissão de fé. E daí ele era responsável pelos seus atos perante a lei de Deus entre os 12 e 13 anos. Então um menino de 12 anos para 13 naquela época, ele já era responsável pelos seus atos perante a lei de Deus. Então eu fico imaginando os pais dele, Maria e José. Eles estavam indo embora depois da festa, e Maria pensou assim: ele não está aqui, ele deve estar com o pai dele lá na frente ou lá atrás. E daí José pensando a mesma coisa: ele deve estar com a mãe dele. E daí, meus irmãos, nós vemos que Jesus não estava com eles, ele permaneceu em Jerusalém. E daí, quando seus pais percebem que ele não estava na caravana, eles voltam um dia, e demorou 3 dias para eles encontrarem Jesus. Que susto! Quem aqui já perdeu um filho, gente? No supermercado, no shopping? Que desespero! Não é verdade? Eles pensavam que tinham perdido Jesus, mas Jesus estava totalmente seguro, porque a presença de Deus é um local seguro. Jesus estava totalmente seguro, porque a presença de Deus é um local totalmente seguro para nós. Naquela época, como tinha essas grandes festas de peregrinação, aqui é a festa da Páscoa, então nos pátios do templo, os mestres, eles faziam como se fossem as conferências que nós fazemos hoje. Sabe aquelas conferências que tem as oficinas? Tem uma oficina aqui num pátio, uma oficina aqui no outro. Então naquela época, quando vinha muita gente para Jerusalém, os doutores da lei, eles ficavam nos pátios do templo ensinando a palavra de Deus. Então eu fico imaginando, para Jesus estava tão bom ali a ouvir a palavra de Deus, estava tão bom para Jesus ali aprender mais da palavra de Deus, mas a gente vai ver aqui que na verdade ele estava ensinando, que Jesus não percebeu que a sua caravana foi embora e ele ficou no templo. Jesus estava tão bom ali que ele não quis ir embora, ele não percebeu que os seus pais foram embora. Jesus estava aqui, meus irmãos, discutindo teologia aos 12 anos. Diz que ele fazia perguntas e dava as respostas, mas não é com má intenção não. Já viu quando alguém pergunta só para mostrar que sabe, para responder ela mesma? Não era isso, porque Jesus sem pecado, as suas intenções eram boas. Então Jesus fazia perguntas e dava as respostas para os doutores da lei, para ajudá-los a entender mais e entender melhor a palavra de Deus.
Porque Jesus aos 12 anos tinha mais capacidade intelectual e mais conhecimento da lei de Deus do que os doutores idosos. Versículo 47 diz que as pessoas ficavam admiradas ao ouvi-lo por causa da inteligência e das suas respostas. Olha o versículo 47: e todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Jesus sabia mais que os doutores da lei. Nisso, Jesus crescia na graça de Deus e na graça dos homens, como fala o versículo 52. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Por que ele crescia em graça? Porque Jesus conhecia a palavra de Deus. Meus irmãos, quem aqui quer crescer? As crianças ainda querem crescer mais, né? Para os lados eu acho que você não quer crescer mais, né? A gente sempre não quer crescer para os lados, né? E se você quer crescer e passou dos 18, quero te dizer que fique satisfeito, que é isso aí mesmo. Talvez você cresça mais 1 centímetro até os 21. Para os lados não é algo que a gente gosta. Mas em sabedoria, você quer crescer em sabedoria? Assim como diz que Jesus crescia em sabedoria. Você quer crescer em sabedoria? Você quer crescer em graça diante de Deus? O que é isso? Você quer crescer, desenvolver mais um relacionamento com Deus? Você quer esse tipo de crescimento? Se você quer, você precisa conhecer mais a palavra de Deus. Se você quer ser mais inteligente e mais sábio, você precisa conhecer mais a palavra de Deus. Ninguém sabe o suficiente. E às vezes eu acho muito estranho, irmãos. É difícil que alguém seja convertido verdadeiramente e não tenha interesse em conhecer a palavra de Deus. Eu diria até que é impossível. Talvez a pessoa teve uma experiência religiosa, uma experiência emotiva, talvez a pessoa trocou de religião apenas, mas é impossível alguém que teve o coração regenerado pelo Espírito Santo e não queira crescer em graça e em sabedoria, conhecendo a palavra de Deus. O próprio apóstolo Pedro diz que aquele que converteu, ele é como uma criança que deseja o leite. 1 Pedro 2,2, o apóstolo diz: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Já viu o menino, os bebês, quando quer mamar? Chora. Assim é o crente, pela palavra de Deus, deseja a palavra de Deus, quer crescer em graça na palavra de Deus, quer desenvolver a palavra de Deus. Aplicações práticas: você tem que ler a Bíblia diariamente, tem que fazer parte do seu hábito de vida ler a palavra de Deus, para você crescer em sabedoria. Pare com essas devocionais prontas e rasas. Pare com essas devocionais café com Deus Pai, essas coisas simples, rasas. Vá você mesmo para a sua devocional. Às vezes eu vejo gente que compartilha devocionais de outras pessoas e às vezes tão rasas. Por que você não vai para o seu devocional com Deus? E para você escreva aquilo que Deus falou com você e compartilhe com outros. Participe da escola bíblica dominical. É o momento da gente estudar a Bíblia, gente. Se tiver difícil para você às 9 horas, talvez a gente conversa, passa para as 9h15, 9h30. Participe da escola bíblica, é o momento da gente aprender. Hoje foi ensinado aqui o livro de Filemão. Teve gente que falou para mim assim: eu nunca tinha lido esse livro, eu nunca sabia que tinha essas verdades nesse livro. Participe dos estudos, aprenda a palavra de Deus, participe do meio de semana. Crescer em sabedoria fará você crescer na graça e no relacionamento com Deus. E isso vai impactar todas as áreas da sua vida, se você desenvolve sabedoria de acordo com a palavra de Deus. Teve um novo convertido que falou comigo outro dia. Ele falou assim: pastor, depois que eu me converti, depois que eu passei a ler a Bíblia, agora eu trabalho com mais alegria. Eu falava: é isso o impacto da palavra de Deus na nossa vida? Impacta o nosso trabalho,
impacta o nosso serviço na igreja, impacta o nosso casamento. Por exemplo, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Uma mulher que conhece a palavra de Deus instrui o seu marido. O homem, para liderar a sua casa, tem que conhecer a palavra de Deus para direcionar a sua família. Conhecer a palavra de Deus, crescer em graça, vai impactar a sua vida em todas as áreas. Vai impactar vocês jovens que precisam de sabedoria para tomar decisões, que precisa de força espiritual para lutar contra o pecado. Isso não vem de um dia para o outro, isso não vem de um milagre de um dia, isso vem de uma vida devota à palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vemos também aqui que Jesus ama a presença do Pai. Versículo 48, quando os pais encontram ele, diz o seguinte: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Já viu como o menino demora? Você fala para ele chegar em casa às 7h30, ele chegou 8h30. Daí a mãe dá uma chamada de atenção. Parece que Maria aqui está dando uma chamada de atenção em Jesus, né? Por que você fez isso conosco? Mas aqui nós vemos, meus irmãos, que Jesus aos 12 anos já sabia, já tinha noção de quem ele era e de qual seria a sua missão. Jesus, ele fala: eu estou na casa do meu pai. Jesus já tinha noção de quem ele era e ele já tinha noção da sua missão aos 12 anos. E ele fala que está na casa do pai. Olha o versículo 49. E ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? E ele diz que eles não compreenderam essas palavras. Jesus estava, meus irmãos, na presença de Deus. Jesus estava seguro, como eu falei no começo. A presença de Deus é um local de segurança, então ele não estava perdido. Jesus estava no melhor lugar que ele poderia estar, que é na presença de Deus, na casa do seu pai. No Velho Testamento, o templo, o local da presença de Deus. Mas hoje, na Nova Aliança, Jesus, que se relacionou com o Pai desde a eternidade, agora na Nova Aliança, o local da presença de Deus é aonde a gente entra na presença dele pelo nome de Jesus. O local da presença dele, a casa do Pai, pode ser a sua casa, quando você vai fazer a sua devocional. A casa de Deus, o local da presença de Deus, é o culto público, onde nós estamos adorando a Deus. Jesus, meus irmãos, ele nunca saiu da presença do seu Pai. Diferente de Adão, que saiu de um relacionamento com Deus por causa da desobediência, Jesus nunca saiu de um relacionamento com seu Pai. Diferente de nós, que saímos, como a parábola do filho pródigo, você lembra do filho mais novo? Diz que ele deixa tudo e larga a casa do pai e sai da presença de Deus. Não, Jesus, ele sempre esteve na presença de Deus. Então por isso, ele está bem, ele está seguro, porque ele ama a presença do Pai. Jesus nunca quebrou esse relacionamento de intimidade com Deus. Ele passou esse relacionamento com Deus na eternidade, e quando ele se encarna, ele continua esse relacionamento íntimo na presença de Deus, na presença do Pai. Mais uma vez, Jesus é a personificação dos Salmos. Quando eu li o Salmo 84, do versículo 1 a 4, ali diz que o salmista ama os tabernáculos, ama a presença de Deus. Ali diz que o salmista tem a sua alma e o coração entregue a Deus. Ali diz que o salmista encontra acolhimento e proteção em Deus. Ali diz que ele louva a Deus na casa de Deus perpetuamente. Jesus é a personificação do Salmo 84. Assim como eu falei que ele é a personificação do Salmo 119. Porque Jesus ama os tabernáculos. Jesus ama a presença de Deus. Jesus encontra acolhimento, encontra proteção. Ele está na casa do Pai louvando a Deus. Ele não está perdido, mas passou um susto nos seus pais, na verdade. 3 dias. Meus irmãos, aquele adolescente de 12 anos tem tanto para nos ensinar. Como nós devemos também amar a presença de Deus. Às vezes nós trocamos a presença de Deus por tão pouco.
Hoje, na nova aliança, como eu falei, o povo de Deus ele se reúne para estar na presença de Deus, ou na sua devocional, como eu indiquei para que você faça anteriormente, para você estar na presença de Deus. Como esse adolescente tem tanto para nos ensinar, porque aqui nós vemos que Jesus estava no lugar certo, ele estava na casa de Deus, ele estava na presença de Deus, aonde nós devemos estar e aonde aqueles que creem em Jesus passarão os seus dias para sempre. Pensa por um tempo, alguns segundos, enquanto eu tomo minha água. Se você ama a casa do Pai, se você ama ter momentos de devoção a Deus sozinho na sua casa com Deus, ou se você ama estar na igreja junto com outros irmãos na casa do Pai, louvando a Ele, ouvindo a palavra, pensa por um tempo. Porque hoje, meus irmãos, eu quero trazer uma informação ainda mais fantástica para nós hoje. É que aqueles que amam a presença de Deus, aqueles que foram atraídos pelo amor de Deus e amam a casa do Pai, ama a presença de Deus, um dia nós estaremos no lugar daqueles doutores da lei e vamos aprender e questionar Jesus na vida eterna. Um dia nós estaremos no lugar daqueles doutores da lei, aprendendo de Jesus para sempre. Jesus disse em João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Os salvos, eles começam a conhecer a Deus aqui em vida, mas os salvos passarão a eternidade conhecendo a Deus. A eternidade vai ser totalmente interessante, porque nós vamos conhecer a Deus e nunca terá fim. Um dia nós estaremos no lugar desses doutores da lei, aprendendo de Jesus para sempre. Como Deus é eterno, imenso, imensurável, todo dia vai ter algo novo para conhecer de Deus. O céu vai ser maravilhoso, interessante. Nós começamos a conhecer Ele aqui agora, porque um dia também, meus irmãos, nós estaremos literalmente com Jesus na casa do Pai. Em João capítulo 14, versículo 1 e 2, Jesus disse, você lembra? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Um dia estaremos na casa do Pai, aprendendo de Jesus para sempre, e nunca vai ter fim. Todo dia tem um assunto novo, todo dia tem mais de Deus para a gente conhecer. Todo dia nós vamos trocar de lugar com aqueles doutores da lei, na casa do Pai, para sempre aprendendo de Jesus. Por isso, meus irmãos, eu digo, ter interesse pela palavra de Deus diz muito se você é um verdadeiro cristão ou não. Diz muito, porque aqui se começa a conhecer a Deus em Cristo, para esse aprendizado na casa de Deus que não terá fim. Então, não ter interesse pela palavra de Deus é algo sério, para que você repense a sua vida cristã. Mas tudo isso, meus irmãos, a nossa salvação, conhecer a Deus aqui, estar na casa do Pai para sempre, com Jesus na eternidade, tudo isso, todas essas maravilhas, a nossa salvação, conhecer a Deus, estar na casa do Pai eternamente, tudo isso só foi possível porque fez parte do crescimento perfeito de Jesus, ele obedecer perfeitamente à lei de Deus. Repito, todas essas bênçãos que eu estou falando aqui hoje, a salvação da nossa alma, estar na casa do Pai para sempre, aprender dele para sempre, aqui em vida e na eternidade, tudo isso só foi possível porque Jesus, além de aprender a palavra de Deus, ele obedeceu à lei de Deus perfeitamente em todas as áreas. E o versículo 51 nos mostra isso. O versículo 51 fala: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Os pais de Jesus falavam assim: olha, está na hora, menino, vamos embora. O que Jesus faz?
obedece aos seus pais. Nós vemos aqui, meus irmãos, algo mostrando o esvaziamento de Jesus, como eu falei em Filipenses 2,7, que ele esvaziou-se de si mesmo, o rei do mundo obedecendo dois pecadores. A palavra de Deus encarnada, obedecendo a palavra de Deus que ele estava aprendendo. Jesus aqui está obedecendo e cumprindo o 5º mandamento, que diz o quê? Honra teu pai e a tua mãe. Às vezes há uma confusão sobre isso. Eu explico. Se você está sob a tutela dos seus pais, você vive na casa deles, é sustentado por eles, honrar pai e mãe é obedecê-los. Mas se você já saiu da tutela dos seus pais, você sustenta a sua própria vida, honrar pai e mãe é cuidar deles e honrá-los durante toda a sua vida. Então, meus irmãos, aquele adolescente cumpriu toda a lei de Deus. Então por isso nós podemos ser salvos, por isso nós podemos aprender a lei de Deus. Aquele menino de 12 anos, ele amou a Deus acima de todas as coisas. Aquele menino de 12 anos, ele nunca adorou a Deus de forma não prescrita por ele. Aquele menino nunca tomou o nome de Deus em vão. Aquele menino sempre guardou o sábado do Senhor. Aquele menino nunca desobedeceu seus pais. Aquele menino nunca odiou ninguém, exceto o pecado. Aquele menino, ele nunca teve um desejo impuro no seu coração, sexualmente falando. Aquele menino nunca roubou nada indevidamente. Aquele menino deu sempre um testemunho verdadeiro. Ele nunca deu um falso testemunho, nunca teve uma mentira na boca daquele menino. Naquele menino nunca teve uma cobiça por nada. Ele fez tudo diferente de nós, pecadores. E porque ele cumpriu toda a lei de Deus, porque ele está aqui cumprindo o 5º mandamento, obedecendo aos seus pais, ele pode nos salvar e ele pode nos ensinar para sempre a palavra de Deus durante toda a eternidade. Meus irmãos, foi esse o crescimento do nosso Salvador, perfeito. O crescimento de Jesus foi um crescimento perfeito. Ele cresceu em todas as áreas da vida dele. Ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em tamanho, ele cresceu em graça, relacionamento com Deus, e em graça diante dos homens. Foi perfeito o crescimento de Jesus. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha que ser perfeito. Então a ele toda honra e toda glória para sempre. Amém. Perfeito varão, perfeito adolescente, perfeito homem, que nunca pecou. Ele é digno, então, meus irmãos, de nós moldarmos a nossa vida a Ele, e crescer deve ser o nosso ideal. Ele é digno de nós imitarmos o seu crescimento. Então por isso eu pergunto mais uma vez, se você quer crescer, ou se você quer ser sempre um menino na fé, imaturo. Não, se você quer crescer, tire a poeira da sua Bíblia, pare de usar o celular, compre uma Bíblia, leia essa palavra, participe dos estudos, pois é assim que nós conhecemos a Deus hoje. Se em João 17,3 diz que a salvação é conhecer a Deus, nós começamos a conhecer a Deus, a crescer em sabedoria hoje pela palavra de Deus, até o dia que nós ficaremos maravilhados na casa de Deus, assim como José e Maria ficaram maravilhados ao ver Jesus ensinar os doutores da lei. Homens idosos, homens doutores da lei, aprendendo com Jesus. Um dia nós vamos trocar de lugar com eles. E não se esqueça, meus irmãos, a casa do Pai, a presença de Deus, é o local mais seguro do mundo. Jesus estava seguro. Jovens, não se esqueçam, a presença de Deus, o relacionamento íntimo com Deus é o local mais seguro do mundo, na casa do Pai. E esse lugar de alguma maneira se materializa no culto público. Amar a presença de Deus é amar também o culto, onde nós estamos na presença do Pai. Então eu quero terminar perguntando se você quer crescer em sabedoria e graça.
Se você quer crescer em sabedoria e graça, a maneira do nosso Salvador, quero te convidar à oração. Ore agora por você.